Meus amigos, quem vai prestar Enem agora, ou concursos, eu fiz uma seleção de diversos temas que vou estar trabalhando aqui com vocês, ok? Então, são os prováveis temas que foram vistos. Por quê? Toda prova do Enem, o que a gente percebe? Os temas são tirados em junho e julho. Então, não deu tempo, com uma aulinha por semana, para dar todos os temas. Então, eu vou passar uns temas aqui para vocês que eu julguei importante para cair no Enem, ok? Então, assim, só flashes mesmo para a gente trabalhar isso aqui. Primeiro, foi falado muito, aqui, ó, primeiro, vamos lá, aqui, opa, tem que mostrar para você primeiro, né, ó, negacionismo científico. O que aconteceu? Nós vivenciamos na nação brasileira um negacionismo da ciência, a negação sobre o valor da ciência. O que acontece? Pode ser que caia a questão da vacinação, mas pode ser que caia negacionismo científico. Então, o quê? Segundo a Academia Brasileira de Letras, negacionismo é o quê? É uma atitude que as pessoas têm de negar uma recusa a aceitar a existência, eles recusam aceitar a existência, a validade ou a verdade de algo que foi comprovado cientificamente. Por exemplo, evento histórico, tem gente que até hoje não acredita que o homem foi à Lua. Fatos científicos comprovados. Comprova-se que a vacina é eficaz contra diversas doenças, e muita gente não vacina. Entendeu? Isso se chama negacionismo científico, que pode ser o nome que caia. Entendeu? Mesmo tendo evidência, argumento que comprova, as pessoas negam. Entendeu? O tema, já você pensa assim, como que poderia cair um tema desse? Eu acho que poderia ser assim, ó. Olha, um dos que eu acho que poderia ser o tema. Pô, que letra maiúscula, né? Tema. Seria um dos temas que eu penso que pode ser assim, ó. Tema, meios para se mitigar. Mitigar é diminuir, tá? Mitigar o negacionismo científico no Brasil, tá? Se você quiser fazer esse tema, é uma coisa legal que você pode fazer, que esse seria o tema que a tia Rosa está passando, ok? Tá? Então, aí o que a gente fala? Não vamos perder muito tempo, porque agora plaf, vários aulões assim, tá? Se você fala dentro da educação, aonde que está a falha educacional no negacionismo científico? Como que você proporia isso? As escolas não ensinam para as crianças esse assunto, o negacionismo científico. As escolas não ensinam o valor da ciência, não ensinam conteúdos que mencionem sobre o negacionismo científico. Como consequência disso, você põe qual é a consequência disso? A maioria das vezes, o Brasil vivencia diversa mazela da falta de vacinação, certo? Diversas mazelas da falta de vacinação. Tá. Estado, tia Rose, onde seria a questão do Estado? Olha para você ver, a Revista Brasileira de História. Gente, esperem um pouquinho. Eu vou aumentar toda essa letra, porque uma letrinha desse tamanhozinho ninguém merece, né? Aí ficou bom. Então, agora ficou bom. A Revista Brasileira de História, aqui, ó. Opa, aqui, dá uma aumentada nela. A Revista Brasileira de História, que ela não precisa mentir, o que ela publicou? Ela aponta que o termo se popularizou em 1980. Negacionismo, não é um termo novo. Depois que o historiador francês Henri Rousseau, né, ele passou a usá-la para referir a grupos e indivíduos que negavam a existência de câmara de gás e o extermínio de judeu pelo regime nazista. Você acredita que tinha pessoas que negavam que isso não existiu na Segunda Guerra Mundial? Tem cabimento que as pessoas negam isso, tem pessoas que negam isso até hoje. Você fala assim, meu Deus, não acredito? Isso chama negacionismo científico.
Ele fala que o negacionismo é uma modalidade discursiva e um modo de representação do passado e de percepção do presente, tá? É a visão dele. Então, vamos lá. A atitude de negar a ciência é bem mais antiga que isso. Na revista Study, né? Ela, do Instituto de Tecnologia da Suécia, ele enumera 3 formas de negacionismo científico que tiveram larga influência ao longo do tempo. Primeiro, o da teoria da relatividade geral. Muita gente nega a teoria da relatividade. Ela teve o auge, né? Esse negacionismo teve o auge em 1920 e 1930. Entendeu? 20 até 30. Mas ainda atrai defensores. A teoria da evolução também tem um monte de gente que nega a teoria da evolução. Tem cabimento uma coisa dessa? Que, olha aqui, que é antigo por reunir adeptos ao criacionismo, mas teve um avanço nos anos de 1960. Muita gente negou a teoria da evolução. Ah, que o homem veio do macaco, o quê? Que não sei o quê, que o homem foi evoluindo, não existe. A partir do desenvolvimento de quê? Argumentos pseudocientíficos. Então, e o climático? Isso aqui, ó, é excelente. A questão climática. Até hoje, as pessoas, né, de o quê? Chama ceticismo climático. Você pode jogar em outro ponto. Começou em 1980. Aqui no Brasil, um monte de pessoas não acredita que tenha problema climático no mundo. Então, outros negacionistas estão o quê? Ligados à AIDS. Muita gente fala que, né, que é isso, a AIDS não existe, não. Você acredita? Nega que a vacinação, que não tem problema da vacinação. Muitas pessoas negam doença relacionada ao tabagismo, você acredita? Negacionismo científico em relação ao tabagismo. Entendeu? Ele abalou a confiança da população na ciência. E dizem, né? Sim, ele fala. Então, isso aqui saiu no Senado na época de 2026. Então, o quê? Os temas do Enem são tirados geralmente em junho e julho. Por isso que tudo que aconteceu no Senado em junho e julho, eu passo para vocês. Então, vamos lá. O que dentro de governo? Se a gente puser culpa do governo, você vai falar o seguinte: dentro do governo, o governo falha em não adotar campanhas de conscientização para eliminar o negacionismo científico. Como resultado disso, muitas pessoas negam doenças relacionadas ao tabagismo e, como resultado, inúmeras mortes no Brasil por tabagismo. Ou, como resultado disso, inúmeras pessoas negam a questão climática e poucas ações desenvolvem para resolver esse problema, ok? Se você põe culpa na mídia, a mídia não desenvolve temas falando sobre isso. Se você fala da história, você pode falar que desde a época de 1980, né, o Henri Russo, né, falava que as pessoas negavam o extermínio na câmara de gás na Segunda Guerra. E, atualmente, isso é visível em relação ao tabagismo, à vacinação e tal, tal, tal. Ok? Tá? Então, Tia Rose vai assim, são flashzinhos de aulas rápidas para vocês entenderem o contexto, ok? Um beijo e boa prova!